Olá, meus alunos, como vão? Espero que estejam bem. Na aula de Sociologia de hoje, nós falaremos sobre raça, etnia e racismo. Nós vamos trabalhar essa questão da raça, etnia e racismo, dando seguimento à nossa última aula que nós tivemos presencial. Pois bem, a ideia de raça, ela surge então no século XVIII, por meio da Bíblia. Como nós podemos observar, na Bíblia nos traz a ideia de que Caim foi amaldiçoado e gerou uma raça que seria sido castigado com a pele escura. Noé também teve seu filho Cã, Sem e Jafé, e do qual Cã também foi amaldiçoado pelo seu pai e teria ficado com a pele escura e seria servo dos seus irmãos. Essa interpretação da Bíblia é uma interpretação acerca da diversidade cultural, da diversidade racial. Observe que no século XIX, eles vão fazer uso desse referencial teórico, dessa interpretação, para poder basear a ideia do progresso. Observe que no século XIX, com o neocolonialismo, eles vão escravizar os africanos, simplesmente por ter no imaginário do homem europeu de que aqueles homens eram amaldiçoados e deveriam servir aos homens brancos. Quando o europeu chega na Etiópia, ele observa um fato interessante. Os etíopes tinham no seu imaginário, nas suas crenças, de que um dia os deuses chegariam pelo mar. E de repente o europeu chega, um homem branco, de olhos claros, e ele então recebe como uma divindade. O europeu é recebido pelos etíopes como uma divindade. Por outro lado, os europeus, ao observar o homem da pele escura, o homem negro, ele cria no seu imaginário algo relacionado a coisas ruins, como por exemplo, quando ele cria a ideia do cavaleiro negro, que era uma representação de Satanás, e assim por diante. Pois bem, a questão de raças ainda está muito presente e viva no Brasil, e ela deve ser exposta, porque só pode ser combatido aquilo que é exposto. Enquanto não expusermos essa questão racial no Brasil, ela vai ser tratada com naturalidade. E é exatamente esse um dos objetivos de estarmos estudando esse conteúdo, de desnaturalizar o racismo e o preconceito. Observe, se nós não expusermos isso, nós nos tornamos coniventes com o racismo e com o preconceito no Brasil. Por isso é que eu chamo a atenção de vocês para nós observarmos o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. No Brasil, 64% dos negros são pobres. Nós temos um número de 69% de negros indigentes. O negro chega a receber 54% a menos no salário para uma pessoa que tem o mesmo grau de escolaridade e de formação que a sua. 3 vezes maior o número de analfabetos negros que os brancos. Observe que o negro ainda não foi colocado na sociedade brasileira. Por isso, o estudo sociológico sobre os fatos. Há uma necessidade de nós abrirmos a porta para que o negro possa adentrar na sociedade brasileira. O resultado disso é o resultado de um processo histórico que exige políticas e posturas para alterar esse quadro. Políticas públicas de qualidade devem ser implantadas e levadas a sério. Uma das políticas públicas que foi implantada e gerou muita polêmica, uns defendem, outros não,
foi então o Bolsa Família, para combater essa pobreza. Outro seria a questão das cotas raciais, para combater essas desigualdades sociais. Não vem o mérito agora se é bom ou não. Eu estou expondo aqui a questão das políticas públicas que foram implantadas para tentar diminuir essas desigualdades e abrir as portas para o negro na sociedade brasileira. Pois bem, e aqui eu gostaria de expor para você a diferença entre etnia e raça. Etnias são fatores culturais, como tradição, língua, identidade. Raça são fatores biológicos, como a cor da pele, o formato da cabeça, o tipo de cabelo. Então nós temos a diferenciação entre etnia e raça. Raça está ligada ao tipo físico. Etnia está ligada ao tipo cultural. O problema é que durante o passar do tempo, dos anos, houve uma aculturação no Brasil. Ou seja, fusão de culturas por meio de contato continuado. Nós vimos que o Brasil ele é formado inicialmente por 3 raças que já não eram puras. Quando eu falo de 3 raças, eu estou falando aqui dos africanos, europeus, os índios brasileiros. Pois bem, houve uma fusão dessas raças. Hoje nós temos muitas palavras no nosso vocabulário que são indígenas, que são africanas e que são europeias. Observe que a culinária brasileira também nos traz essa questão dessa aculturação. A vestimenta, o tipo de música, danças e assim por diante. Há uma aculturação. O brasileiro já não é um povo único, de raça única. Até mesmo porque essas 3 raças que inicialmente vieram para o Brasil, elas já não eram únicas também. Agora observe uma coisa. O racismo nada mais é do que opiniões preconcebidas sobre a valorização das diferenças biológicas, sendo umas superiores às outras. Quando se pratica o racismo, nós observamos que a pessoa que pratica o racismo, ela se sente superior à que sofre o racismo. A que pratica o preconceito, ela se sente superior à que sofre o preconceito. Por isso, o racismo nada mais é do que opiniões preconcebidas sobre se sentir superior, enquanto que o outro é inferiorizado. Esse mesmo racismo, ele já foi combatido pela própria ciência. A própria ciência já excluiu a questão do racismo, das raças. Não existe raças no mundo. Por quê? Porque já não estamos mais puros, já não somos mais puros. Nós somos, no mundo inteiro, uma mesclagem de raças. Por isso, hoje no mundo se fala de uma única raça, a raça humana. Não é a cor da pele que vai mais nos definir. Somos todos uma só raça, seja pretos, brancos, pardos, seja indígenas, africanos, orientais, europeus, todos nós somos uma só raça com etnias diferentes. Raça uma só, etnias diferentes. Pois bem, para combater o racismo, foi criado então a Lei 134 de 99, de 28 de agosto de 1999. Essa lei ela proíbe o racismo no Brasil. E o decreto de lei também 111/2000, de 4 de julho de 2000, está proibindo o racismo no Brasil. O racismo ele é considerado crime. Tome cuidado com o racismo. Primeiro, eticamente e moralmente falando, é errado. Segundo, legalmente falando, é crime. Terceiro, racionalmente falando, não existe raça superior.
Existe uma só raça, que é a raça humana. Etnias existem diferentes. E etnias fala de cultura. E cultura, cada povo tem a sua. Muito bem, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.